E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu na intro. Esse é um canal de viés auto-libertário, aqui eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, o assunto do vídeo de hoje, aí, como a thumb entrega, é uma resposta ao Paulo Cogos sobre o vídeo que ele fez sobre a série de The Last of Us, o qual ele falou muita besteira, assim, por 27 minutos. Eu vou tentar responder ele em menos de, sei lá, 20 minutos, porque eu também vou falar um pouco sobre algumas coisas da série, do jogo The Last of Us Parte 2. Eu já fiz um vídeo sobre o The Last of Us Parte 1, então link na descrição. Eu vou deixar aqui também na descrição uma playlist com todas as análises que eu já fiz de obras da cultura pop, porque ao contrário do Paulo Cogos, que analisa uma obra que ele não viu com base na opinião de pessoas que estão erradas, basicamente, eu vejo as obras que eu analiso, então eu tenho essa honestidade intelectual. Se você quiser acompanhar a playlist, ela estará na descrição. Acompanhe também o vídeo, aliás, da parte 1 do The Last of Us, o qual eu vou deixar destacado da playlist, deixar o link dele aqui na descrição. Vou deixar também o link do vídeo do Paulo Cogos para vocês, se vocês quiserem dar risada por 27 minutos das merda que ele falou, assistam lá. Enfim, outra coisa importante na descrição são os links para apoio financeiro do canal. Eu tô com um problema no meu notebook, provavelmente vou ter que comprar um novo, então se você puder colaborar financeiramente, você pode colaborar através de Pix. Doa R$1 aí no Pix, sei lá, 10 centavos, 50 centavos, o que você puder já me ajuda bastante a conseguir a meta aí de pegar o computador novo. Acho que vai ser mais ou menos uns R$1.000, então se você doar, sei lá, 50 centavos, só falta R$999,50, então ajuda aí, enfim. Também você pode colaborar através de criptomoedas, se você assim preferir, também ajuda bastante. E você também pode seguir o canal nas outras redes sociais, o que também ajuda a engajar o canal nas outras plataformas. Você fica sendo avisado dos vídeos, porque às vezes o YouTube não te entrega os vídeos se você não for notificado. Por sinal, se inscreva, é importante também. E também o link na descrição do Alexandre Lacerda, é o cara que está fazendo as minhas thumbs. Sigam ele no Instagram, entrem em contato com ele e é isso. Mas vamos lá. Vamos dividir o vídeo aqui em partes, basicamente. Uma estrutura aqui. Eu quero falar primeiro sobre aspectos que ele erra completamente acerca da história de The Last of Us. A completa ignorância do Cogos sobre uma coisa chamada suspeição de descrença. E eu não vou responder as coisas que ele fala sobre evolucionismo cefálico, enfim, porque isso é muita besteira e não é o foco do canal. O canal não é sobre isso, então eu não vou explicar essa parte, não vou refutar essa parte, tá? Deixando claro. Agora, outra parte também que eu quero colocar é que é falsa essa ideia de que é explícito a questão da cena de, enfim, entre o Bill e o Frank. Não é explícito, isso. Eu acho que eu nem preciso muito falar sobre isso, é só você. Você viu o terceiro episódio? Se você viu, você já sabe que não é. Então, enfim. E aí, a outra parte que eu quero falar, assim, que eu quero dedicar um pouco mais uma parte grande do vídeo, é sobre a estrutura da Sociedade dos Serafitas, que é um grupo que aparece no The Last of Us Parte 2, como eles funcionam, porque o Cogos disse que eles são católicos, são representação do catolicismo ali naquele mundo que é absurdamente falso, mas enfim. Vamos entrar aqui na questão, assim, dessa primeira parte do que é a série em si, qual que é a ideia, por que o Cogos erra na questão da suspeição de descrença. Ele parte do pressuposto que, assim, qual que é a ideia base dele? A galera passa a mensagem, o pessoal da série passa a mensagem de que se a Terra esquentar, os fungos podem sofrer uma mutação, os cordyceps podem sofrer uma mutação e passar para humanos. E aí vai ter uma pandemia fúngica. Bom, eu não tenho conhecimento para dizer se isso é possível ou não, mas Neil Druckmann, ele partiu do pressuposto, ou seja, ele partiu da ideia de que isso poderia acontecer, e a partir disso ele construiu a pandemia dele. Isso se chama um elemento em narrativas, em histórias, que é suspeição de descrença. É o quanto você desliga, vamos colocar assim, uma parte da sua conexão com a realidade para poder se conectar com aquela obra e com aquela realidade fantasiosa. Por exemplo, se cria esse cordyceps sofre uma mutação. De fato, o cordyceps existe, tá? Isso é fato. Ele é usado, inclusive, em medicamentos, ele é usado em bastante coisa, até. É um fungo que é bem utilizado na China, ele é usado também. Sempre é China, né? Sempre lá que tem essas coisas, então dá até um medo, assim, mas enfim. Então o que isso quer dizer? Que o Druckmann partiu desse ponto para criar o universo dele. Ele partiu, e se esse fungo desenvolvesse? E se, sei lá, existisse um soro que transformasse as pessoas em super soldados? Basicamente Capitão América. Entende o que é a suspensão de descrença? É você
sair da sua realidade para abraçar a realidade daquela obra, desde que ela tenha uma certa verossimilhança com a realidade, porque, enfim, evolução de espécies, essas coisas é um fato, o ser humano evoluiu, outros animais continuam evoluindo, as girafas, por exemplo, elas evoluíram, e é um exemplo que comprova bastante a teoria da evolução, porque as girafas elas tinham um pescoço menor, e aí essas girafas de pescoço menor elas conseguiam comer a folha na altura do pescoço dela, ela esticava ali e pegava. Aí tem até qualquer aula de ciências assim que vocês já viram, assim, é bem interessante que tinha um outro cara, não lembro agora o nome dele, mas se você lembrar, deixa nos comentários, que ele falava que a girafa ficava esticando o pescoço, aí ela esticava e conseguia chegar nos lugares mais altos. E aí veio o Darwin e deu uma explicação melhor, que é basicamente sobrevivência do mais apto. É tipo, a girafa do pescocinho menor, ela comia folha aqui. A do pescoço maior, ela comia folha aqui e a folha aqui. Então a girafa do pescoço menor, ela só comia isso aqui, e às vezes ela nem comia isso aqui porque a outra girafa conseguia comer ali também. Então ela acabou sendo prejudicada por isso, evolutivamente, e ela acabou sendo extinta. Então, o que acabou acontecendo? As girafas com um pescoço maior, elas foram passando seus genes para as próximas gerações, e aí com isso as girafas ficaram com pescoçudas como a gente vê hoje, porque é a forma como a espécie de girafa se adaptou para sobreviver. Então, só um exemplo aí simples e básico para entrar um pouco na questão de que essa besteira que o Paulo Cogos fala de que a evolução não existe, enfim, é foda. O Paulo Cogos às vezes fala umas merda que você fala, meu Deus do céu. Como é que alguém pode falar tanta merda? Enfim, saudades do antigo Paulo Cogos, que era levado a sério, falava coisas interessantes. Hoje lamentável. Infelizmente o Cogos se tornou uma sombra do que ele era. Mas enfim, a outra besteira que ele fala é sobre a questão do cristianismo, sobre a estrutura da sociedade dos serafitas. E de novo ele está falando isso baseado numa mentira que contaram para ele. Primeiro, vai chegar nesse ponto ridículo qual eu, um não cristão, vou ter que ensinar cristianismo para um cara que se diz cristão. Cristãos, eles não têm essa adoração por seres humanos. A estrutura da sociedade dos serafitas, vamos explicar o que são os serafitas. Eles são um grupo que eles têm uma organização mais primitivista. Como assim? Eles vivem em casas de madeira que eles constroem com a natureza, uma certa harmonia com a natureza, entre aspas. E eles têm uma certa estrutura de castas na sociedade. Ou seja, você não pode, se você está numa casta, ascender a essa outra casta, porque meio que isso já é predestinado. O que, avisando aqui, eu vou entrar em spoilers da parte 2 do The Last of Us. Então, se você não assistiu The Last of Us parte 2, ou não quer perder a sua experiência com a série The Last of Us, pare o vídeo agora. A partir desse momento, terá spoilers sobre o plot do The Last of Us parte 2. Então, aviso dado, vamos lá. A Abby, que é a personagem que é meio que a antagonista do The Last of Us parte 2, a pessoa que você quer matar, porque ela matou o Joel, você começa a jogar com ela e ela acaba se relacionando com duas crianças serafitas, que são o Levi e a outra garota, agora eu esqueci o nome, e eu devia não ter esquecido o nome, eu esqueci. Deixe nos comentários se você jogou o jogo e você lembra o nome da garota, eu esqueci o nome dela. Mas enfim, o Levi aparentemente ele é apresentado pra gente como um garoto, e você presume sempre que ele é um garoto, e você vai jogando a série presumindo que ele é um garoto. Até que tem uma determinada parte do jogo que tem um plot twist em que é revelado que ele é uma garota. Mas ele quer ser um guerreiro, basicamente. Então, o que acaba acontecendo? Ele é um transexual, de certa forma? Não necessariamente no sentido de que ele quer ser um homem, mas ele quer ser um homem pelo que ser um homem representa naquela sociedade. Eu já explico, que eu já vou entrar nos aspectos culturais dessa sociedade. O Levi acaba sendo destinado a casar com uma pessoa, né? A parte feminina dele, né, vamos dizer assim, acaba sendo destinado a casar com uma pessoa. Ele não queria fazer aquilo, então ele foge e a irmã dele vai atrás dele. Lembrei, é a Yara, esqueci, Yara, lembrei o nome da irmã dele. A Yara foge junto com ele e aí eles acabam se encontrando com a Abby numa cena brutal em que a Yara tem o braço quebrado, depois acaba tendo que amputar o braço, enfim, porque você marreta o braço da pessoa, pega o braço dela que marreta tudo e o osso esmagou, então não tem como reconstruir um osso esmagado num universo apocalíptico, talvez nem no universo pré-apocalíptico teria. Então assim, há uma certa estrutura na sociedade que funciona dessa forma. Os guerreiros, eles vão ser sempre os guerreiros, e as mulheres, né, vamos colocar assim, elas são jogadas para um papel de cuidar da prole, um papel de cuidar da plantação, de coisas assim. Então você não consegue ver, não geralmente, tá? Não quer dizer que isso seja fixo.
mulheres guerreiras, mas se você é destinado pelos anciões, pelo grupo de sábios, vamos colocar assim, dessa sociedade, a ser uma pessoa que vai cuidar da prole, ou seja, exercer um papel mais feminino, você vai exercer esse papel feminino na sociedade. Agora, se você é destinado para ser um guerreiro, ou uma guerreira, também tem mulheres lá que lutam, você vai ser um guerreiro, basicamente, você vai ser uma guerreira. Então você tem essa pré-determinação de castas de acordo com a vontade dos anciãos. Isso é completamente contra qualquer coisa que o cristianismo prega por causa da questão do livre-arbítrio. Essa questão de que supostamente aceita, discrimina os homossexuais e os transexuais, alguma coisa, e que isso tem alguma coisa a ver com o catolicismo, também é falso, porque não há um culto a uma divindade nessa seita, há um culto a uma profeta, que é a mulher que lidera a seita lá, que foi quem juntou a galera e tudo mais. E eles têm uma profunda rejeição ao mundo moderno, no sentido de que, isso aqui é coisa antes do surto, não usa, não sei o que, a gente só usa coisa depois do surto. Meio falando a grande pandemia de cordyceps que teve, né? Então, tem essa questão. Então, isso não é nada cristão, você ficar idolatrando uma pessoa como se ela fosse um deus, e não tem nada a ver com o cristianismo. Mas a igreja tem os santos, mas são santos que têm os milagres lá, que são canonizados pela igreja. É uma outra questão, não tem nada a ver com uma pessoa aparece lá, um profeta, e começa a ser idolatrado. Isso é coisa de outra religião que não o cristianismo. O cristianismo não tem isso. Então, não, Paulo Cogos, eles não têm nada a ver com o cristianismo. E, de fato, o cristianismo também não tem... assim, não vou dizer que nunca teve essa questão de perseguição a homossexuais. Hoje está muito mais tranquilo, já houve, infelizmente, no passado isso. É o pior lado da religião, infelizmente, as pessoas fazendo merda em nome de religião. Isso não é novidade para ninguém. Bom, é só você lembrar que há 22 anos atrás teve um maluco que tacou um avião num prédio por causa de religião. Então, infelizmente, a religião tem esse lado podre. Mas não quer dizer que todo cristão seja um preconceituoso maluco. Assim, tem cristão que é preconceituoso maluco? Infelizmente tem. Não vou falar em nome de todos os cristãos aqui, até porque eu não sou cristão, mas enfim. Também tem gente maluca. Tem também libertário maluco que é preconceituoso. Tem, sei lá, esquerdista maluco que é preconceituoso. Infelizmente, pessoas preconceituosas existem. A gente lamenta a existência delas, mas enfim. Espero que algum dia a pessoa atinja um nível de entendimento, de esclarecimento e deixe de ser preconceituosa. O que, naquela estrutura de sociedade dos serafitas, é bem difícil, porque você tem uma mentalidade muito primitivista, de certa forma. De certa forma, assim, eles vivem meio que num anarco-primitivismo, se você for para pensar que é rejeitar coisas modernas, abraçar a natureza, essa vibe que eles têm um pouco assim, é meio nessa pegada. Então é um grupo que não tem nada a ver com o cristianismo. O Paulo Cogos errou completamente nisso, tá? E é isso que dá você assistir uma série, jogar os jogos e você ter a sua opinião baseada nos fatos, no que tá na série, no que tá na obra, você consegue entender a obra, ou você é basicamente um palpiteiro de internet que vê as pessoas falando merda sobre a obra e vai falar bosta na internet, porque, enfim, você quer falar bosta na internet pra chamar atenção, porque, sei lá, talvez esteja gente pra bater palma pra palhaço na internet o bastante, pra quem fala merda sobre o que não vê. Então, espero que vocês tenham entendido aí os pontos do vídeo, que fique claro, essa resposta aí ao Paulo Cogos não tem nada a ver com o cristianismo. A questão que ele fala do boicote das crianças para não assistir The Last of Us. The Last of Us não é uma série para crianças. The Last of Us não é um jogo para criança. Quando saiu a parte 2, muita gente ficou com raiva, porque, mataram o Joel, que não sei o que. Cara, o Joel, ele é um monstro no universo The Last of Us. O Joel é o cara que matou a experiência da a possibilidade da humanidade achar uma cura para aquele pesadelo que eles vivem. O Joel é o cara que condenou a humanidade a viver para sempre, tendo que lidar com pessoas infectadas por um fungo que querem rasgar outras pessoas no meio, tendo que viver naquela realidade, numa ditadura militar à base da Fedra, que é quem comanda o governo. O Joel é esse cara. Só que para você entender isso, você precisa ter mais do que 12 anos de mentalidade. Para você entender que, por exemplo, Bill e Frank são um casal e que tá tudo bem um casal homossexual ter relações homoafetivas, não tem nada de errado com isso, você precisa também ter mais de 12 anos de mentalidade. Para você entender que Ellie e Dina são um casal, você também precisa ter mais de 12 anos de mentalidade. Então a série não é para criança. O jogo The Last of Us não é para criança, porque ele é uma história muito madura sobre vingança, sobre consequência, sobre amor, sobre relacionamento humano, sobre tudo isso que permeia essa obra mágica, prima, que é The Last of Us. Mas a obra é lacradora. Não, não é. Uma coisa é você colocar a lacração, outra coisa é você colocar
personagens homossexuais são duas coisas completamente diferentes. A Dina, a Ellie, elas não ficam enchendo o saco com pauta, falando merda, não sei o que, o tempo todo, porque eu sou inferiorizada porque eu sou homossexual nessa sociedade. Não é isso. A Ellie, ela é uma membro respeitado da sociedade. Você vê como ela é vista. A sociedade que é preconceituosa, assim, de certa forma, e não é, e de novo, não é por causa da questão do Lev ser, querer ser um guerreiro, não querer ser daquela casta, é muito mais por uma questão da casta, da forma como a sociedade funciona, do que propriamente por uma discriminação sexual acerca do que o Lev se identifica como homem ou como mulher. É muito mais por causa disso do que isso. Talvez tenha um pouco disso, tá? Não tô dizendo que não é totalmente, mas na minha visão é muito mais isso. Se você discorda, pode deixar um comentário aí. Vamos conversar, porque assim, eu também não tô me propondo aqui como dono da razão, dono da verdade sobre The Last of Us. Como eu falei, é uma obra bastante complexa, ela dá margem para bastante interpretação. Na minha visão, o Joel, ele é sim o vilão desse mundo, porque ele condenou a humanidade a isso, mas tem gente que vai discordar de mim e tudo bem. Essa é a magia das obras, é você olhar para aquilo e ter diferentes interpretações, porque, cara, The Last of Us, de novo, é uma obra-prima, que bom que a HBO tá colocando essa obra de novo para um grande público, fugindo um pouco do nicho dos jogos. É muito bom ver isso acontecendo. Pra mim, assim, que jogou o jogo lá em 2013, quando saiu, cara, fazem 10 anos, sabe, que eu fui impactado por essa obra e é algo muito, muito bom, sabe. Mas, enfim, era isso aí que eu tinha pra falar no vídeo. Se você quer acompanhar análises de obras por um viés libertário, ou só, vamos colocar assim, expandindo um pouco, fora de crítica de cinema, essas coisas, acompanhe aqui o canal, bem-vindos a quem chegou aí por esse vídeo. Link na descrição com a playlist, vídeo do Paulo Cogs e análise da parte 1 do The Last of Us, falando da primeira temporada, mais ou menos, e do primeiro jogo, analisando a questão da Ellie, enfim, aí na descrição. Chequem a playlist também com outras análises de outras obras, eu já fiz sobre Death Note, sobre Prenda-me se for capaz, enfim, tem muita coisa aí na descrição, filme V de Vingança. Se inscrevam aí no canal. Por esse vídeo é isso, eu tô parando por aqui. Agradeço a todo mundo que se inscreveu. Até o próximo. Tchau, tchau.